Ô Kertzmann, nós falamos essa semana, você estava comigo no programa, quando nós falamos daquele programa do governo federal, que o governo federal pretendia lançar, o programa Pé de Meia. É um programa que daria uma ajuda econômica, uma ajuda financeira, na verdade, para alunos de baixa renda do ensino público, do ensino médio público, que conseguissem levar o ensino médio adiante e se formar. O Brasil tem um problema seríssimo de evasão escolar. Esse problema se agravou muito durante a pandemia, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas o nosso problema é um problema doméstico e é uma realidade que não dá para esconder a quantidade enorme de crianças e adolescentes que estão fora da escola e de crianças e adolescentes que não querem ficar na escola, não encontram atrativo na escola. Então o governo resolveu lançar um programa de ajuda ou de incentivo, uma espécie de poupança, para que esses adolescentes concluam os 3 anos do ensino médio. Então a ideia é dar R$200 por mês se eles mantiverem a frequência de 80% das aulas. Então seriam 10 parcelas de R$200, 200 na matrícula, mais 9 parcelas de R$200. Ao final do período, se ele se formar R$1.000 a cada ano, né? Então mais R$3.000. E no final, se ele fizer o Enem, não precisa passar no Enem, mas se fizer o Enem, mais R$200. Então o total R$9.200 que o estudante, o jovem, receberia ao final do ensino médio. O Kertzmann, é obrigação, né? A escola tem que atrair o aluno de qualquer forma. Mas vai ser prático? Você mudou alguma coisa do seu ponto de vista do dia que nós discutimos isso, acho que foi terça-feira, para hoje? Vai ser prático dar esse dinheiro para os jovens que conseguirem ter 80% de frequência e no final fazer o Enem? Não, Luiz, meu ponto de vista não mudou em nada. Vamos lá, tem que tomar muito cuidado para poder falar sobre um assunto assim, porque senão vai vir um monte de lacrador, né, dizer assim, você é contra botar pobre na escola, eu ia falar um palavrão aqui, essa besteirada que essa turma de lacradores bestas gosta de fazer. Não tem nada disso de ser contra querer pobre na escola, só um imbecil pode ser contra isso. Mas vamos lá. A meu ver, é uma opinião minha, não tem nada aqui, nenhum dado científico no que eu vou falar agora, e duvido que o governo tenha algum dado científico também para poder fazer essa medida. Meu ponto de vista o seguinte, não é isso, não vai ser esse dinheiro que vai atrair jovem para a escola, não é esse dinheiro que vai manter um jovem na escola, e muito menos não será esse dinheiro que vai resolver o problema depois que as pessoas saírem da escola. Ô Luiz, a educação no Brasil, ela tem um problema estrutural, o problema é de base. O Brasil gasta muito em educação, é mentira quem diz que o Brasil gasta pouco, a gente gasta muito, só que a gente gasta mal, a gente gasta errado. E aí este governo é histórico, eu falo este governo porque é um governo do PT, é histórico o PT achar que resolve todos os problemas do Brasil com medidas assistenciais. O governo, o PT, historicamente acha que dar dinheiro resolve qualquer problema, e não é assim. Porque se fosse assim, né, de certa forma, a gente teria muito dos nossos males resolvidos. O que vai resolver o problema da educação é ter um sistema de ensino decente, que faça com que jovens entrem na escola e se mantenham na escola porque sentem que estão aprendendo. Esse é o principal ponto. A gente tem que ter estrutura escolar adequada. A gente sabe que, principalmente nos estados mais pobres do Brasil, a estrutura é precária. Interior de São Paulo, estamos falando do estado mais rico do Brasil, até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda existe hoje, tinha as chamadas escolas de lata. No Nordeste, a gente sabe que as escolas têm como cobertura palha. Um calor infernal, não tem ar-condicionado, não tem nem ventilador. Então não é dando R$200 por mês que você vai atrair as pessoas para a escola, ainda que eu acho que todo o dinheiro que se colocar na indústria da educação é pouco. O que eu discordo veementemente é com esta política de achar que dinheiro vai resolver aquilo que o governo não faz. Eu vou fazer uma analogia, pode parecer boba aqui, Luiz, mas é como aquele pai e aquela mãe que não dão amor, que não dão carinho, não dão educação para as crianças e acha que comprar um presente, comprar um telefone novo vai suprir. É a mesma coisa. Sinto muito, não vai resolver nada, vamos gastar dinheiro e pior, Luiz, o pouco dessas crianças, desses jovens que conseguirem formar, infelizmente, quando saírem, vão se deparar com um mercado de trabalho muito ruim.
porque também isso é um problema brasileiro, um problema crônico do Brasil. Uma qualificação muito ruim no fim das contas, né? A própria qualificação deles vai ser muito ruim. Ô Kertzmann, uma coisa interessante aqui para a gente trazer, botar um dado na mesa, né? Fazer um pouquinho de jornalismo. Tem uma pesquisa que foi feita. O governo federal não tem realmente dados científicos sobre isso. Tá? Não existe isso. No site do governo federal, primeiro foi difícil a gente conseguir entender como funcionaria esse programa. O Eric Funes precisou buscar lá no site do governo federal, nós precisamos fazer conta. Primeiro tinha achado que a conta não fechava, depois nós conseguimos entender que a conta seria 9.200, que ela fechava desse formato que eu falei, que eu não vou repetir. Mas existe um estudo que foi feito, recentemente foi divulgado em abril do ano passado, um estudo da FIERJ, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, com base na PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É uma parceria da FIERJ e do SESI com a PNUD. Eles fizeram um estudo e conseguiram entender que a evasão escolar atinge mais de 500 mil jovens acima de 16 anos no Brasil. No Brasil, menos de 61% dos jovens concluem o ensino médio. Você sabe quanto é? Isso até os 24 anos. Você sabe quanto é, o Kertzmann, esse índice de jovens que concluem o ensino médio no Chile, por exemplo, nosso vizinho aqui? Você tem noção? Não tenho ideia, mas se eu tivesse dar um chute, eu vou te dizer que eles são no mínimo 80% melhores do que a gente, no chute. O índice no Chile é de 93% dos jovens. Nós aqui somos 61%, lá é 93%. O que o Chile tem de melhor que o Brasil? Gestão, né? Mas mais do que isso, o que se incentiva de diferente no Chile para que o jovem consiga concluir o ensino médio? Vamos falar que o Chile dá dinheiro para o jovem? Não dá. Eu procurei, pesquisei, não existe. Não existe um programa similar no Chile para fazer o jovem concluir o ensino médio. É só uma questão cultural? Talvez, provavelmente é. O Chile investiu em educação básica durante muito tempo. Então o jovem chega no segundo grau, chamado segundo grau, o ensino médio, ele já chega motivado a estudar, a concluir os estudos. E aqui no Brasil não. Então, o que você falou, Kertzmann, e eu quero corroborar, é que não adianta pegar R$ 9.200 e dar para o jovem para ele concluir o ensino médio, porque além dele fazer isso só pelo dinheiro, que é possível que aconteça, ou boa parte dos jovens vão fazer isso só pelo dinheiro, ele não vai garantir a ele uma formação adequada, porque ele não teve uma educação de base adequada. Então não adianta, você está mais uma vez estampando uma medida para você depois ter ganho eleitoral com ela, mas que na prática não vai garantir que nós tenhamos jovens bem formados e profissionais capacitados no futuro próximo. Mais uma vez, você querer fazer só proselitismo político, em vez de fazer uma política pública efetiva para servir de alguma coisa para o futuro desse país. Eu estou errado, Kertzmann? Não, você está corretíssimo. E, Luiz, deixa eu te falar uma coisa, eu já comentei isso outras vezes. Eu passei 22 anos da minha vida trabalhando nas regiões norte e nordeste do Brasil, capitais e interior. Eu conheço muito bem os estados mais pobres do país. Ô Luiz, é de dilacerar o coração de qualquer ser humano, por mais frio que seja, ver de perto a realidade das pessoas mais pobres. R$200 que você der para cada aluno, esse dinheiro não vai estimular em nada esse aluno, porque ele vai levar esse dinheiro para casa para comprar comida. Então não há estímulo, não há razão nenhuma para você linkar uma coisa com a outra. Você acabou de falar do Chile. Não existe no Chile esse programa, como eu chego a duvidar que exista em qualquer país minimamente decente do mundo. Dar dinheiro para alguém estudar. Uma coisa é um jovem em idade universitária, são coisas diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, têm programas assim, em que escolas, ou até mesmo o governo, dão bolsas, dão auxílio, para que a pessoa se dedique mais ao estudo, e não tenha que trabalhar talvez o tempo integral. São coisas completamente diferentes. Na idade de pré-escola, ou na idade de educação básica, na idade de educação fundamental, eu duvido que exista isso em outro país decente do mundo. A nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que
o Brasil precisa, a família principalmente, é responsável por manter a criança na escola. Mas, mais uma vez, não tem quem garanta esse direito da criança e do adolescente, né? E não tem esse incentivo, e não tem a base para fazer com que a criança entenda a necessidade e a importância de estudar.